Bora esclarecer de uma vez por todas a diferença entre arquiteto, designer de interiores, engenheiro, mestre de obra, pedreiro, engenheiro eletricista, engenheiro hidráulico, enfim. Hoje em dia, qualquer pessoa que queira fazer uma reforma ou construir a sua casa ou fazer um projeto de interiores, mesmo assim, a pessoa vai se deparar com esse momento de escolha de profissional. Ter que escolher entre um arquiteto, um engenheiro, um design de interiores ou mesmo um decorador. E é aí que muitas pessoas ficam na dúvida, porque sim, são trabalhos completamente complementares, porém são trabalhos completamente distintos e executados em fases diferentes do seu processo de obra ou de reforma. E hoje em dia, se a gente abrir qualquer rede social por aí, a gente vai ver que tá todo mundo reformando, tá todo mundo construindo, tá todo mundo fazendo quartinho de bebê, todo mundo fazendo a obra do escritório, ou mesmo a obra de casa. Tem muitos influencers, muitas pessoas que trabalham nesse ramo construindo as suas casas e gerando polêmicas em cima da construção. A gente vê desde obras muito pequenas, com pouco investimento, até obras com muito investimento. Só que independentemente do porte dessa obra ou dessa reforma, né, se ela é pequena ou se ela é grande, se ela vai gastar muito ou pouco dinheiro, a gente vê os mesmos problemas acontecendo. Um desses problemas é exatamente porque as pessoas não conseguem identificar o papel de cada um desses profissionais no processo de obra e acabam se frustrando com isso. E o objetivo desse vídeo é te explicar exatamente o papel de cada um desses profissionais para você, antes de você entrar numa obra, antes de você começar a reformar ou a fazer qualquer pequena modificação que seja na sua casa, você saber quem que você tem que contratar, o que que esse profissional tem que te entregar para que você não saia frustrado dessa relação nesse processo de obra, que já é um processo muito delicado, porque a gente está falando ali de gastos de investimento muito altos. Inclusive, o investimento que você vai ter com esses profissionais, pode ter certeza que é o mínimo. Por exemplo, o investimento que você vai ter com o arquiteto não vai passar aí de 10% do que você vai gastar na sua obra como um todo, na sua reforma como um todo. Então, é um valor realmente muito pequeno comparado ao montante de investimento que você vai ter na obra, mas que você pode ter muita dor de cabeça aí ao longo desse processo, se esse profissional não for escolhido da melhor forma possível para atender a sua necessidade específica. E eu acho legal aqui a gente fazer uma analogia com outras profissões. Quando a gente está, por exemplo, com uma dor de dente, a gente não procura um advogado. Por quê? Porque a gente sabe que o advogado não vai ser capaz de suprir ali a nossa necessidade e de sanar aquela dor que a gente está sentindo no dente. A mesma coisa na área médica. Não adianta eu ir num ginecologista se eu tô sentindo dor no braço. Por mais que ambos sejam médicos, sim, o ginecologista é um médico e sim, o profissional que cuida do braço, né, ele é médico também, mas ele é um especialista naquela área do braço, por exemplo, ele é um ortopedista. Se eu tô com um problema de ortopedia, eu não vou num ginecologista. A mesma coisa acontece no processo de obra. Só que no processo de obra, as pessoas, por acharem que tem conhecimento, porque todo mundo acha que conhece um pouquinho de obra, que já fez obra em tal lugar, que já viu fulano fazendo tal obra, que sabe como é que funciona. Por isso acontecer, as pessoas acabam por não entender qual que é o papel de cada um desses profissionais que estudou, por exemplo, arquitetura. Eu sou arquiteta, estudei durante 5 anos, assim, 5 anos na faculdade, né? Porque se for contar com os outros anos de especializações, vai mais de 10 anos, com certeza. Assim como um médico. A gente precisa entender isso primeiro, tá? Que assim como os médicos, os arquitetos também têm suas especialidades, eles também vão poder te atender de maneiras diferentes, de acordo com a sua necessidade. E se tratando aí de engenheiro e de design de interiores e decorador, a gente tá falando que de profissionais que vão te auxiliar em momentos, porque se a gente for pensar numa obra, na linha do tempo de uma reforma, por exemplo, a gente vai ter os profissionais nessa linha do tempo. A gente vai ter ali o arquiteto como sendo o primeiro dessa linha do tempo. Então, o arquiteto é o primeiro que você deve contratar. Se você pensou assim, ai, nossa, eu queria fazer uma reforma, ou eu queria pensar num projeto aqui para casa, a primeira pessoa que você tem que contratar, com certeza, é o arquiteto. Depois disso, a gente vem com o engenheiro,
engenheiro, a gente vem com engenheiro eletricista, hidráulico, a gente vem com design de interiores, a gente vem com decorador, por último. Essa é uma linha do tempo, claro, muito enxuta para você entender o macro, mas com certeza tem muitos outros profissionais dentro dessa linha do tempo. Então, beleza, você já entendeu que tem diversos profissionais e que, assim como a medicina, a gente tem também especialistas em cada área. Assim como a gente tem ginecologia, a gente tem cardiologista, na arquitetura não é diferente. A gente tem arquitetos especializados, por exemplo, em projetos de saúde, da área de saúde. Nós temos arquitetos especializados na área de interiores, nós temos arquitetos especializados em urbanismo, em paisagismo, temos arquitetos também especializados em arquitetura de restaurantes, por exemplo. São diversas. Temos arquitetos especializados em restauração de casas antigas, de imóveis antigos. Então, assim, é uma gama muito grande. Esse é o primeiro passo, vocês entenderem que existe uma gama de profissionais e não são todos esses profissionais que vão poder te atender bem. Não é porque o profissional se intitula arquiteto, ele é arquiteto, tá lá inscrito no CAL, que é o nosso número de identificação, que ele vai ser um bom profissional, que ele vai atender às suas expectativas. Então, esse primeiro ponto foi entendido. Agora, o segundo ponto que você precisa entender que é um projeto. Muitas pessoas acham que sabem o que é projeto. Nesse vídeo aqui eu não vou conseguir explicar a fundo o que é um projeto, mas já tá na minha lista, já tá no meu roteiro, já tá programado aqui fazer um vídeo especificamente falando sobre projeto, sobre o que é um projeto a fundo, mostrando do início ao final de um projeto para vocês, tá? Inclusive, se vocês quiserem ver esse vídeo, me falem aqui nos comentários se foi interessante para vocês, tá? Mas, assim, falando de forma geral, né? O que é um projeto? Vocês precisam saber o que é um projeto para vocês saberem o que vocês estão contratando, para vocês saberem se aquele profissional que vocês estão desejando, eles entregam um projeto. Porque esses dias eu vi polêmica, uma artista, uma pessoa famosa que tá fazendo a obra na sua casa, e eu vi ela mostrando assim pro marido: ai, olha o meu projeto que eu fiz. Porque ela tá tendo muitos problemas com a arquiteta, ela teve problema, com a equipe de obra ela teve problema, ela já tá bastante desgastada com essa obra. Inclusive, foi por isso que eu quis fazer esse vídeo e outros que eu pretendo fazer, para que aconteça cada vez menos esse tipo de frustração em obra. E aí, essa moça em específico, essa artista, ela se cansou, e só sei que ela fez um projeto pro lavabo dela. Provavelmente, assim, ao que parece ali, ela foi na inteligência artificial, tirou uma foto do lavabo, falou o jeito que queria a decoração ali do lavabo, e aí a inteligência artificial gerou uma imagem pra ela do jeito que ela queria. Aí ela, com muito orgulho, ela pega, mostra pro marido e fala assim: amor, olha só o meu projeto, que lindo e tal, meu projeto maravilhoso. E o marido dela fala assim: realmente, amor, você projeta muito bem, você faz muito bem isso. Eu queria comentar nesse tópico sobre o que é projeto. O que ela mostrou ali, por mais que muitas pessoas, eu não vou entrar aqui no mérito de você ter gostado ou não, de eu ter gostado ou não da imagem que ela gerou ali, é algo muito pessoal, do gosto dela. Fico feliz que ela tenha conseguido atingir aí o gosto dela, o que ela queria ali naquela imagem, mas o que eu queria pontuar com isso é que aquela imagem gerada, ela definitivamente não é um projeto. As pessoas hoje em dia confundem muito uma imagem gerada, que pode ser gerada por qualquer inteligência artificial, com um projeto. Então, definitivamente, uma imagem não é um projeto. A partir daquela imagem que ela tem, ela não vai conseguir executar de fato aquilo que está na imagem, aquele sonho que está na imagem, porque aquilo não é o projeto. A imagem, ela é apenas um vislumbre de algo técnico que foi pensado por um profissional ao longo de meses. Então, aquilo ali é só realmente uma representação para que o cliente, para que seja possível o cliente analisar e dizer se é compatível com o gosto dele pessoal ou não. Mas com relação à funcionalidade técnica, como que vai fazer aquilo, por exemplo, ela mostrou lá uma bancada, como que vai ser fixada aquela bancada, qual vai ser o projeto luminotécnico, aonde a gente vai ter ali luminárias, e não só isso, qual a quantidade de iluminação que a gente vai ter naquele lavabo, para gerar que tipo de percepção em quem está utilizando o lavabo, qual a quantidade de lux que a gente precisa ter naquele banheiro para gerar
a emoção que ela deseja que o usuário, que o convidado sinta ao adentrar no lavabo, a posição do vaso, a distância do vaso para a cuba, tudo isso, o ponto de tomada, onde precisa de um ponto 110, 220, que tipo de equipamento que a gente vai ter ali, que tipo de vaso, que tipo de bacia sanitária a gente vai ter ali e que tipo de boca de esgoto que a gente vai precisar, é de parede, é de chão, o que a gente vai precisar para pôr ali. Esse vaso, ele contém algumas peculiaridades específicas para ele. Então, são todas esses pormenores que a imagem, ela não entrega, ela não pensa. Quem faz isso é o arquiteto. Então, definitivamente, um projeto não é uma imagem gerada pela inteligência artificial. E eu não tô falando aqui, porque tem muita gente que vai pensar assim, mas você tá falando isso só porque você é arquiteta e você não quer perder para a inteligência artificial. Gente, não, porque eu sei que eu não vou perder jamais para a inteligência artificial, nunca. A inteligência artificial, ela não te conhece suficientemente, ela não tem a questão humana de ouvir, porque tudo aquilo que ela falou ali no chat, ela poderia ter falado para o arquiteto, e o arquiteto teria o ouvido. Só que mais do que ouvi-lo, o arquiteto, ele tem, além dessa percepção humana, né, de ter esse ouvir, ele também tem a técnica, ele também tem o estudo de anos. Não é porque você gerou uma imagem no chat GPT que você tá apto a fazer um projeto de interiores que seja, de decoração que seja, de arquitetura muito menos. São anos que as pessoas passam estudando para poder conseguir fazer um projeto, porque são muitas variáveis, principalmente num banheiro. Tem gente que acha, mas é simples, é só o projeto de um banheiro. Gente, o projeto de banheiro é um dos projetos mais complexos de banheiro, de cozinha. São extremamente complexos porque mexem com esgoto, com saída de água fria, água quente. A gente não sabe se ela vai querer, por exemplo, colocar um piso aquecido, aí demanda outras coisas, o que ela vai querer automatizar. Tem gente que gosta de televisão no lavabo. E aí, como é que funciona, como é que interliga todos esses projetos? Porque são vários projetos. O projeto de iluminação, o projeto de elétrica, de hidráulica, de arquitetura, de interiores. Como é que isso tudo se junta, se une para fazer com que aquele banheiro funcione? Então, um projeto, ele é também constituído de imagens, claro. Eu sou a maior defensora de imagens. Eu faço um trabalho no meu escritório muito grande de imagens. A gente se demora muito tempo nas imagens, prezando sempre por uma imagem o mais realista possível. Para quê? Para que os clientes consigam ver antes de comprar aquele material em um ambiente bem iluminado, em um ambiente realista. Então, pra gente é muito importante esse processo de imagem. Mas, para além daquilo, antes da gente chegar na imagem, houve todo um estudo por trás, houve todo o projeto por trás. A gente entendeu que existem profissionais para cada momento da obra, existem arquitetos especialistas em cada área e existe o que é projeto e o que não é projeto, né? A gente já entendeu que uma imagem não é definitivamente um projeto. E mais para frente eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre o que é um projeto, mostrar um projeto completo para vocês. Então agora, falando dos profissionais que você vai precisar contratar caso você queira fazer uma reforma, fazer qualquer coisa. Bom, o primeiro profissional que você vai precisar aí de cara vai ser um arquiteto. Não é puxando sardinha pro meu lado, mas com certeza o arquiteto, então, ele é o primeiro guarda-chuva. Sem o arquiteto, todos os outros profissionais não têm como que trabalhar. É o arquiteto que dá o tom da música, é ele que dá o tom de tudo, de como que vai acontecer essa obra, esse processo. Então, primeiro a gente precisa de um arquiteto, de um bom arquiteto, de um arquiteto que especialista no que você precisa para fazer o projeto. E aí a gente tem também o design de interiores. O que o design de interiores faz? Enquanto o arquiteto ele trabalha de uma maneira mais macro, digamos assim, o design de interiores ele vai trabalhar de uma maneira mais micro, de uma maneira mais específica. Então muitas pessoas confundem o trabalho do arquiteto e do design de interiores. Por quê? Porque muitos arquitetos também fazem projeto de interiores. Inclusive eu sou uma
uma arquiteta que também sou formada em design de interior. Eu faço projeto de arquitetura. A arquitetura vai ser, no caso, vou dar o exemplo aqui como uma casa. A gente vai analisar o terreno, a topografia do terreno, a posição do sol, qual a melhor posição dos quartos de acordo com o nascer do sol, de acordo com o vento dominante. A gente vai fazer todo um estudo de clima, de bioma daquele local, para então escolher, por exemplo, o método construtivo melhor para aquela área, para aquele terreno. Aí desenvolver o layout de fato da casa, né? A posição dos cômodos nesse terreno, de acordo com tudo isso que a gente analisou anteriormente. Então esse é o trabalho do arquiteto. O design de interiores, ele vem em seguida. Eu gosto muito de trabalhar design de interiores e arquitetônico juntos. Por isso que eu me formei em arquitetura e design de interior, porque eu creio que eles têm que ser pensados juntos. Mas tem profissionais que trabalham diferentes. Tem profissionais aí que vocês vão ver que eles só fazem o arquitetônico, por exemplo. E aí você precisa contratar um design de interiores para fazer o seu projeto de interiores. O que pode gerar aí alguma modificação de ponto elétrico, por exemplo, porque às vezes o arquiteto pensou que um ponto elétrico, um ponto de tomada naquele local específico estava bom, mas aí vem o design de interiores e ele pensa que a câmara é melhor ali, então ali vai precisar de uma tomada a mais, aí vai precisar quebrar. Então por isso que eu gosto de trabalhar o projeto de arquitetura juntamente com o de design de interiores. Então, como vocês puderam perceber, o projeto de design de interiores, ele é dentro. A gente tem que pensar no projeto de design de interiores como sendo dentro da casa, dentro do ambiente de atendimento, dentro da sua clínica, enfim, ele é dentro, ele é sempre dentro. Ele vai trabalhar num local onde já tenham paredes existentes, onde já haja uma arquitetura ali. Então, o design de interiores, ele vai pensar no seu dia a dia, em como ele funciona. De acordo com a sua necessidade, ele vai pensar, bom, dentro dessa arquitetura, aonde que vai ser melhor a gente posicionar o sofá, a mesa de jantar? Como que essa família funciona? Eles jantam na mesa de jantar de maneira mais formal todos os dias ou é na cozinha? Porque isso tudo vai fazer com que se tome decisões de acordo com a posição dos móveis, com a iluminação, enfim. Então esse é o papel do arquiteto e do design de interiores e por isso que eu faço os dois, tá? Então se uma pessoa me contrata para construir a casa dela, eu já penso na arquitetura e no design de interiores. E se alguém precisar também de um projeto só de interiores, a gente também faz esse projeto de interiores, tá? E aí vem o engenheiro. O engenheiro, ele só pode entrar depois que o projeto de arquitetura já estiver muito bem fechado e redondo. Por quê? Porque aí ele vai ver como que vai funcionar a estrutura daquela casa, em conjunto com o arquiteto, e estudar a melhor maneira para que aquela arquitetura seja executada assim como a gente pensou inicialmente. Claro, uma alteração ou outra normalmente tem, né? Às vezes acontece que precisa de um pilar em algum outro local, ou não precisa de um que o arquiteto previu, o engenheiro consegue retirá-lo. Aí o engenheiro vai ver, por exemplo, qual a altura das vigas, por exemplo, espessuras de pilar. Então a gente vai ter que compatibilizar aí estrutura com arquitetura. Então por isso que não adianta chamar o engenheiro primeiro. Primeiro precisa-se de um projeto, de um norte. E esse norte quem vai dar é sempre o arquiteto. Então aqui a gente falou desses três, né, do arquiteto, do design de interiores, do engenheiro. E aí depois disso a gente tem aí mestre de obra, pedreiros, que são profissionais que vão estar de fato só no momento da obra, quando você começar de fato a construir, a tirar do papel aquele projeto e tudo aquilo que foi pensado pelo arquiteto, pelo engenheiro eletricista, pelo engenheiro hidráulico, por todo mundo. Então todo mundo já pensou, aí vem o mestre de obra e os pedreiros para executar, para tirar isso do papel. Claro que sempre com a supervisão do arquiteto, do engenheiro e de cada um dos seus respectivos profissionais ali que fizeram cada um dos seus projetos. Ou seja, o projeto, ele é a união, a combinação de vários projetistas, sendo o arquiteto principal, e a partir do projeto de arquitetura virão outros. Com certeza o primeiro profissional que você tem que contratar é o arquiteto. E para finalizar, eu queria falar um pouquinho do decorador. O decorador, gente, ele é um profissional assim, que eu amo. Sou apaixonada pelo decorador. O decorador, ele não precisa ser necessariamente um arquiteto, nem um designer de interiores, mas é óbvio, ele precisa ser uma pessoa estudada, entender de proporção, entender de história da arte. Ele precisa ser uma pessoa muito de um patamar, muito acima.
O decorador, ele vai, depois que o projeto de arquitetura, depois que o projeto de interior está pronto, tá tudo pronto, ele vai basicamente vestir a casa. Ele vai pegar os objetos de valor sentimental que você tem e vai começar a vestir a casa. Então ele vai pegar vasos de flores, de plantas, vai começar a humanizar essa casa. Vai talvez colocar os quadros, ver uma composição de quadros bacana. No meu caso, no caso dos meus projetos, eu já faço isso, tá? Esse é um serviço extra que o cliente contrata quando a obra está pronta e eu já faço isso. Por quê? Porque lá no início, lá naquelas imagens renderizadas, eu já fiz uma pré-decoração, já escolhi os quadros com o cliente, então nessa hora que a obra está pronta, a gente só realmente vai colocando as coisas no lugar. Mas como tem profissionais de arquitetura que não fazem esse processo de decoração, há pessoas que trabalham única e exclusivamente com decoração. Então por isso que é importante você saber, veja, são tantos profissionais, você saber qual que é a sua demanda, porque muitas pessoas acham que o arquiteto, ele é um decorador, e não, um arquiteto não é um decorador. Apesar de eu, por exemplo, gostar de decoração, de eu oferecer esse serviço, mas esse não é o meu principal serviço. O serviço de arquiteto é outro, como eu já expliquei aqui no vídeo, o de design de interiores é outro e o de decorador é outro. Isso é muito importante que vocês tenham em mente, até para vocês não se frustrarem com relação aos valores praticados, porque muita gente fala assim, ah, nossa, mas o arquiteto cobrou 30 mil, mas eu só quero pintar a minha casa, eu só quero mudar uns móveis de lugar. Às vezes, a sua necessidade, para a sua demanda, um tapinha na casa só dava. Então, você pode contratar um design de interiores ou um decorador, para às vezes só ver uma composição de quadros, de almofadas, de tapetes. Você precisa estar ciente do que cada um faz, até mesmo para você entender a diferença de valores do que cada um cobra. Por quê? Porque cada um entrega um serviço diferente. Então, era isso que eu queria falar com vocês, conversar com vocês, para que diminua esse tanto de frustração que a gente está tendo entre clientes e profissionais da área de construção civil, da arquitetura, da engenharia. E vocês me falem aí se vocês querem outro vídeo falando especificamente sobre o que é um projeto de fato bem detalhado, e deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam desse assunto, se vocês pensam diferente ou não, e até o próximo vídeo.